A batalha de Buda versus Zerofuku estava a um passo de ser finalizada, mas alguma coisa aconteceu no meio da luta que impediu o fim desse grande combate. E nesse caos todo surge Rajun, um ser que é todo mal e que transcende as trevas que todos os seres possam ter. Qual a origem desse ser e por que ele surgiu entre Buda e a vitória? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, vamos aqui trazer o nosso resumão envolvendo a obra de Shumatsu desde o capítulo 48 até o capítulo 53, envolvendo a batalha de Buda versus Rajun. Finalmente nós temos aqui em mãos tanto o capítulo 52 e o capítulo 53 e a gente já vai trazer logo de cara o resumão dessa batalha e depois separadamente a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 52 e o capítulo 53. Se você já está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de Shumatsu para essa luta entre os humanos e deuses poder continuar. Vamos lá, né? Vamos conversar aqui um pouco sobre a batalha de Buda versus Rajun. Vamos recapitular alguns momentos e algumas situações importantes, porque a gente observou ali na batalha entre Buda versus Zerofuku como o personagem estava conseguindo contornar toda a situação e como o seu olho que prevê todas as coisas estava conseguindo remeter o Zerofuku de uma situação muito interessante. E ali, tirando toda a miséria do coração do deus que era a conjunção dos 7 deuses da sorte do Japão, o Buda estava conseguindo fazer com que o Zerofuku pudesse se transcender através da iluminação. E ali, trocando socos e combates, chutes e pontapés, os dois personagens estavam chegando a uma conclusão de que juntos eles poderiam chegar ao lado iluminado. E aí, quando o Buda estava prestes a derrotar o Zerofuku, quando ele já estava na batalha, ali desistindo da própria luta, um ser completamente diferente que ninguém havia ouvido falar ali em Shumatsu no Valkyrie surge possuindo o corpo do Zerofuku. E aí, papo vai, papo vem, mistérios são levantados e nós chegamos à conclusão da apresentação desse grande ser chamado Rajun, o demônio do sexto céu. Vamos comentar aqui sobre a origem e a história do personagem, né? Porque no meio daquela batalha relacionada ao Buda contra o Rajun, surge então o Hades, né, que é o terceiro grande deus ali da mitologia grega, e ele começa a contar mais fatos relevantes sobre o Rajun e sobre sua origem, na forma de que ele é um ser até mesmo mitológico entre os deuses que são considerados envolvendo as mitologias, e que tudo que se tratava sobre ele era algo como se fosse uma lenda e que existia ou chegou a existir no submundo em algum momento, em algum lugar ali do submundo. Ele chegou a surgir e destruiu uma grande parte ali daquilo que ficou conhecido como o desastre de Rajun. O que realmente acaba chamando a atenção é que da mesma forma como este ser surgiu no submundo, ele desapareceu. E ele acabou destruindo grande parte ali relacionado da terra, na qual o Hades nem comandava ainda. Mas de alguma forma ele surgiu e estava ali de frente com o Buda para batalhar contra ele. De alguma forma ele acabou ressurgindo e o personagem apareceu para lutar contra o Buda. Então o Hades chega à conclusão de que algum deus do submundo estava realmente semeando o caos mediante a trazer o Rajun de volta. E aí o personagem chega à conclusão de que o único deus que poderia estar fazendo isso era o Beelzebub,
de uma forma indireta, ele passa essas informações e aí fica tipo assim, não pode ser? Será que é ele? Tem que ser ele, é ele. E aí a gente chega à conclusão de que eles estão falando do Beelzebub e de que ele havia criado completamente o Radium e implantado no corpo do Zero para poder nascer no momento certo e na hora certa. E o que o Beelzebub consegue admirar e olhar relacionado ali ao personagem é que foi uma grande plantação e uma excelente colheita. O deus então da colheita da mitologia cananeica foi responsável por trazer Radium de volta. Ele plantou ali as sementes, desse grande ser relacionado a ser um oponente extremamente forte na mente ali, na cabeça relacionado ao Zerofuko, e aí ele acabou renascendo quando toda a batalha entre Buda e Zero foi levado ao extremo. E aí o personagem conseguiu ganhar espaço e possuir o corpo do Zerofuko de uma forma inacreditável. E o Buda não havia entendido nada, porque tudo que estava acontecendo na batalha contra o Zero de uma forma controlada pelo personagem passa a sair fora completamente do seu controle quando chega na batalha contra o Radium. Porque todo aquele combate que ele estava prevendo contra o antigo adversário não estava surgindo efeito, porque os seus poderes não estavam funcionando contra o seu novo oponente. Siddhartha não conseguiu usar os seus olhos de Lotus, que dava a habilidade dele para que ele conseguisse prever os movimentos do seu adversário. E por isso que ele conseguiu controlar tão bem a batalha ali contra o Zerofuko. Isso porque a alma de Radium era completamente escura. Só para vocês terem uma ideia, o Zerofuko estava completamente cheio de miséria. Toda a miséria da humanidade, quase ali, basicamente daquilo que ele havia extraído de uma forma para tentar amenizar o fardo que a humanidade estava carregando, havia trazido para si, não foi suficiente para carregar tanta miséria quanto o Radium tinha dentro de si. E por mais que o Zerofuko tivesse tanta desgraça dentro de si, o Buda ainda conseguia prever os seus movimentos, porque ainda existia iluminação na alma do Deus, enquanto o Radium era completamente trevas totais, Tudo ali era escuro e ele não conseguia enxergar além disso. E até mesmo muitas pessoas começaram a fazer as comparações e os paralelos entre o Radium e também o Mara, que é esse grande ser que acaba fazendo a contraparte contra o Buda, sobre aquilo que a gente conhece da última tentação de Buda antes de alcançar o Nirvana. Mas indo diretamente às batalhas, a gente tem que nos primeiros capítulos foi um massacre total do Radium pra cima do Buda. Radium conseguia criar lâminas através do seu corpo e através ali das suas peles, e isso foi criando vários problemas para o Buda, porque além de não conseguir manifestar uma verdadeira forma entre ali os seus poderes, por causa do cajado estar respondendo a uns sentimentos que ele nunca havia pressentido ou que fazia muito tempo que ele não sentia, o Buda não conseguia prever os movimentos do Radium, e o medo instalado no personagem afetou completamente a forma como ele estava conseguindo lidar com o cajado dos 6 reinos. O que fez ali com que o Radium criasse uma broca. Sim, gente, estou falando que o cara criou uma broca de parafusadeira, uma broca ali de furadeira, e começou a ir com tudo pra cima ali do Buda. Que se não tivesse criado realmente um escudo para proteger o seu corpo, ele teria virado a mesma coisa que um mix quando você coloca alguma fruta naquela situação. E aí, quando ele tira o escudo, por mais que tivesse toda uma proteção relacionada ao cajado dos 6 reinos, o Buda havia sido acertado em cheio contra o personagem e acabou ficando cego de um dos seus olhos. Mas, por mais que o Buda estivesse numa situação muito complicada, lutando ali contra o Radium, ele ainda acreditava que o Zero ainda estava vivo dentro do corpo do personagem.
E ele começa a falar ali contra o Rajun, tentando trazer de volta o Zero para a manifestação total relacionado àquilo que ele estava lutando, porque a sua batalha não era contra o Rajun. Ele mesmo fala que a sua batalha era contra aquele Deus. Ele era o merecedor de lutar contra ele, não aquele ser que ele nem sabe o que era que estava realmente lutando contra ele. E aí ele fala diretamente contra ali o Rajun para manifestar o Zero, só que o Rajun fala que o Zerofuku já está morto, que ele havia conseguido consumir completamente o personagem, o que deixa o Buda extremamente irado e saindo de um dos seus sentimentos na qual ele não pressentia há muito tempo. E o personagem então manifesta ali uma forma completamente desconhecida do cajado dos 6 reinos, e assim ele parte para cima ali do Rajun, dizendo que dali o personagem não vai passar. Buda então consegue arrancar um dos braços do Rajun, enquanto o oponente acaba perfurando o estômago de Siddhartha. Mas Rajun então consegue regenerar o seu braço de uma forma rápida demais, enquanto Buda está tentando se recuperar ali do golpe que havia sofrido em seu estômago, e acaba tomando pancada atrás de pancada, soco atrás de soco, pontapé atrás de pontapé, e ele vai tentando se virar para manter ali o Rajun de um jeito inexplicável, ainda de um jeito ali para conseguir batalhar contra o personagem. A luta vira uma confusão total, porque a arena inteira passou a torcer para o Buda, até mesmo alguns deuses, o que deixou as coisas ainda mais interessantes. Sim, deuses como Zeus, Odin e as manifestações dos demais deuses ali começam a torcer para que o Buda consiga derrotar ali o Rajun. E é aquilo que a gente já estava falando aqui no canal do Geek Brasil, porque eles estavam realmente percebendo que aquela manifestação chamada Rajun não tinha nada a ver com aquela batalha. Então os próprios deuses começaram a torcer a favor do Buda. Alguns, não todos, que fique claro. E aí, basicamente, o que o personagem começa a colocar em cena é que a cada pontapé, a cada pancada, a cada soco que ele toma do Rajun, ele vai ganhando cada vez mais forças. Rajun então percebe que existe algo estranho em seu braço e acaba o arrancando e transforma ali ele em uma espada. Sim, você ouviu bem. Ele arrancou ali um braço e transformou ele em uma espada. Buda cai no chão e não tem mais forças para lutar. Siddhartha não consegue mais ficar em pé depois de ter lutado tanto, depois de ter realmente compartilhado 2 batalhas em seguida. Mas, quando todos acharam que Buda se entregaria, ele começou a rir. Sim, gente, o Buda começou a rir no meio da batalha, a arena toda achou que ele havia ficado louco, só que algo inacreditável aconteceu. Buda fica de pé e consegue possuir o machado de Zero em suas mãos. Tudo muda em seu corpo, desde a ponta do seu pé até mesmo o seu penteado. E ali, a gente observando todas essas circunstâncias, vemos o alvorecer da arena vibrando nas formas como eles estão torcendo para o Buda. Enquanto todos os deuses estão realmente permanecendo na sua torcida, até mesmo Jesus está torcendo para que o Buda consiga derrotar o Rajun. Sua expressão ali é para que o Buda consiga realmente mostrar do que a humanidade é capaz de fazer. Rajun fica frustrado ao ver como o Buda está usando os poderes de Zero e decide atacá-lo, porque na cabeça do Rajun a única forma de seguir aquele combate, aquele embate, era com que os dois pudessem realmente lutar sozinhos. Agora então, com os poderes do Zero, o Buda consegue acertar o Rajun, mesmo que de leve, mas ele vai se empolgando na batalha, porque antes, como não conseguia acertar o personagem de uma forma a afetá-lo, agora ele está conseguindo fazer com que a cabeça do Rajun seja mexida durante o embate. Os deuses começam a comentar ali, dizendo sobre como Siddhartha pode abrir novos caminhos para os seus poderes e como tudo está apenas começando.
O que os deuses estão dizendo é que a grande virada do Buda está prestes a acontecer. E é a pura verdade. Mesmo arranhando em seus poderes ali relacionados contra o Rajun, Buda conseguiu colocar medo no personagem e agora sua visão do futuro voltou a funcionar. Se aquilo que realmente estava tampando completamente a visão do futuro do Buda, agora ele estava conseguindo prever completamente os movimentos do seu oponente. Mesmo assim, Rajun não desiste e decide atacar Buda. Seu golpe é certeiro e divide Buda em dois, levando o personagem completamente à morte. Mas isso tudo era apenas ali algo para que os olhos, alguém que tinha olhos normais na arena, pudesse enxergar. Com a visão do futuro do Buda, ele conseguiu dar um passo para trás e desviar do grande golpe do Rajun. Só que agora era a vez do Buda contra-atacar e todos os olhos, desde aquele na qual Siddhartha podia possuir e até mesmo os olhos nas quais a gente considera como normais, foram capazes de ver o que o Buda estava realizando. Ali, o Buda desfere um golpe fatal no Rajun, ferindo o personagem mortalmente, dividindo o seu corpo no meio, e assim a batalha, essa grande batalha relacionada a Buda versus Rajun, termina com o deus do budismo conseguindo finalizar a batalha com a sua vitória no estilo e pose do All Might.